Deus fez o mundo parar para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. A tensão no Oriente Médio voltou a crescer muito, desde a madrugada, na verdade, no horário local dessa sexta-feira, quando os Estados Unidos fizeram um ataque com mísseis. Eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã. Senhor, preciso te ouvir. Quando mudanças acontecem e elas fogem do nosso controle, nós nos desesperamos. Diferente das outras pessoas, Deus está fazendo uma transição na nossa vida. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. Nos protestos contra a violência policial após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, uma cena é cada vez mais comum. 1 milhão de pessoas é o número de infectados confirmados pelo coronavírus no Brasil. À medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os ruídos estão em todos os lugares. Parece que estamos sendo aturdidos por uma enxurrada de ruídos, ruídos sonoros, mas também ruídos que vêm também de todas as imagens que se multiplicam no mundo atual. Estamos vivendo num mundo de imagens, de ruídos fortes, e creio de todo o meu coração que são esses ruídos que estão distraindo o povo de Deus a respeito de ouvir a voz do nosso Deus, a voz doce e suave do nosso Deus Altíssimo. Como poderíamos nós viver, entender e compreender a palavra de Deus se tivéssemos bastante ruído na nossa vida? Nessa semana lá em casa, quando dá 8h01, meu vizinho no andar de cima está reformando o seu apartamento. E lá tem um bom pedreiro com o seu ponteiro, não é? Com o seu ponteiro, com a sua marreta, e quando dá 8h01 ele começa a sua caminhada. O barulho é intenso, treme toda a estrutura. Quem é que pode descansar? Quem é que pode pensar no meio de barulhos? Claro que eu não sou baterista, mas se eu tivesse aqui sentado nesse lugar e tivesse aproveitando esse tempo, na verdade, nós não teríamos como ter comunhão. Porque infelizmente os ruídos deste mundo está roubando de cada um de nós aquilo que nós precisamos ter de melhor, a capacidade inacreditável de ouvir a voz do nosso Deus. Neste tempo de quarentena, de distanciamento social, os sons são tão intensos, os ruídos ainda maiores, e não são só os ruídos oriundos de sons como estes, porque eu fiz barulho. Normalmente quem senta ali faz sons, eu fiz barulho, eu fiz ruído ali, eles não têm nada de harmonia. Mas assim temos vivido a nossa vida, e não são apenas sons, ruídos que têm nos distraídos. As imagens do mundo atual, como vocês puderam ver neste pequeno vídeo, fica muito claro que nós estamos sendo aturdidos por todas as formas de ruídos. Há quem diga que cada um de nós falamos em média, eu não sei quem contou, não é? 16 mil palavras. Quando eu pergunto para as mulheres essa história de 16 mil palavras, elas dizem: pastor, eu digo 8 mil, mas para o meu marido entender, eu tenho que repetir outras 8 mil. Então aí eles entendem tudo direitinho. Fica uma disputa inacreditável, não é? 16 mil palavras, só nós emitimos 16 mil palavras. Segundo os estudiosos, nós temos que raciocinar
e nós conseguimos fazer um silêncio mental de apenas 3 segundos sem pensar em alguma coisa na nossa vida. Você imaginou 1, 2, 3, você já está pensando em outras coisas. 3 segundos outros, você está pensando em outras coisas. Estamos sendo aturdidos por sons, ruídos que vêm de todo lugar. Enquanto isto, parece que na contramão de tudo isto, temos aprendido nessas últimas semanas, como nos disse cada um dos nossos pastores, numa verdadeira preparação para esta série de mensagens, que nós não estamos como Maria, querendo ouvir a voz de Deus. Se estivéssemos no alto do monte da transfiguração, nós gostaríamos de, como Pedro, de falar, enquanto Deus continuaria dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós precisamos nos lembrar que quando Jesus Cristo iniciou seu ministério terreno, Ele fez questão de assentar as pessoas na beira de um monte e disse para eles: ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que Deus quer falar com vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece que nós nos esquecemos nesse tempo de ouvir a voz do nosso Deus. Estamos perdidos no meio de tantos ruídos. E eu não sei se você consegue compreender esta verdade, mas aí na sua casa eu sei que tem ruídos bons. Um bebezinho chorando. Uma criança pulando no sofá de um lado para o outro, fazendo barulho. Não é esse ruído que eu estou falando. Eu estou falando daqueles ruídos que te afastam de ouvir a voz do nosso Deus. E o mundo está cheio desse ruído. Basta olharmos para as imagens da televisão. Elas vêm junto com o som. Parece que isso corrói a gente. Tanto é que no início dessa pandemia, quando tivemos as primeiras 10 mortes, o nosso coração ficou completamente dolorido. Depois de milhares delas, parece que agora já estamos até anestesiados. O que será que acontece conosco? Será que todos os sons e os ruídos desta terra sufocam, estão tentando sufocar aquele som doce de ouvir Deus falando em um mundo como esse, um mundo caótico? Eu acredito que é isso que está acontecendo, mas a palavra de Deus tem resposta para isto. Aliás, este mês inteiro teremos 8 mensagens falando sobre as respostas de Deus para esses ruídos da humanidade, esses ruídos tão fortes. Há estudos inacreditáveis sendo feitos hoje. Os Estados Unidos lidera, junto com a Rússia e a Dinamarca, vários estudos interessantes a respeito dos sons, principalmente aqueles que ficam na ionosfera. As ondas HAARPs é uma delas, aquela cena histórica nos Estados Unidos de todas aquelas antenas parabólicas gigantes se movendo numa direção ou em outra para captar os sons. Tantos estudos já têm sido feitos, muitos estudiosos querendo captar os sons que, uma vez emitido, eles não se perdem, eles ficam ecoando na ionosfera, trocando os íons ao redor da terra. E muitos deles estão estudando, querendo captar a voz de Deus falando com Moisés no monte, por exemplo. Eu sei que eles vão fazer tudo isto, tentando captar estes sons. Mas há um som que é inconfundível. É o som da voz do nosso Deus. A Ele ouvi, igreja. A Ele ouvi, igreja. É o som inconfundível desse Deus que conhece o nosso coração e que nos ama e que entende da nossa vida. Talvez na quietude, na solitude da nossa vida possamos perceber que o nosso Deus é o Deus interessado em falar aos nossos corações. No entanto, os sons caóticos deste mundo
que estão ao nosso redor, eles são tão fortes, eles são tão intensos, que muitas vezes está sufocando a voz inconfundível do nosso Deus. Quem sabe no mundo de hoje você esteja tão interessado em saber das redes sociais que o seu dedo corre depressa para ver todas essas matérias, tudo, mas você não tem tempo para ouvir a voz maravilhosa do nosso Deus. Queremos saber de notícias, queremos ouvir da vida dos outros, estamos interessados em bisbilhotar a vida do outro, queremos saber das fofocas, daquilo que compreende a vida. São sons, ruídos, imagens que estão sufocando a nossa vida. E nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque ali a gente consegue distinguir o que é ruído caótico deste mundo e aquilo que é a perfeita, doce e maravilhosa voz do nosso Deus. O Salmo de número 85 servirá de base para todas as nossas devocionais. Os versículos 8 e 9, Deus nos diz assim em sua palavra: eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez, ou me permita dizer, aos ruídos caóticos desse mundo. Perto está a salvação que Ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. É o que nos diz a palavra do Senhor nosso Deus no Salmo 85, versículos 8 e 9. O apelo é de ouvirmos o nosso Deus. Nós temos que neste tempo entender que temos que ter uma capacidade renovada para compreendermos a manifestação da palavra de Deus no nosso coração, para que a voz de Deus seja inconfundível ao nosso coração, porque os ruídos estão em todos os lugares, produzindo caos. Mas a palavra de Deus existe para produzir ordem na minha vida e na sua vida. Caos havia quando este mundo foi erguido pela palavra de Deus. Havia desordem, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava neste abismo. Então disse Deus, olha o poder da palavra de Deus, disse Deus: haja luz, haja ordem. E tudo foi ordenado conforme Ele nos ensina em sua preciosa palavra. Parece que o mundo nos leva ao caos. Deus dá ordem ao caos. Deus coloca em ordem a minha vida e a sua vida. Mas o inimigo das nossas almas, ele sabe que os ruídos, os sons deste mundo, as imagens multiplicadas, a enxurrada de informações que recebemos, nos distancia do ordenamento que Deus quer dar sempre à nossa vida, colocando em ordem aquilo que está em desordem. E tristemente somos tão envolvidos neste sentimento de caos, de barulhos, de ruídos, que não temos mais tempo para termos solitude na presença do nosso Deus, para ouvir a sua voz, para interpretarmos a voz inconfundível de Deus, para colocarmos em ordem o caos da nossa vida. Mas infelizmente hoje o que mais recebemos é esta mensagem do povo de Deus. E principalmente nesse tempo de pandemia, parece que tudo está em desordem, tudo ficou descontrolado. Meu irmão, minha irmã, é tempo nesse mundo caótico, nesse mundo desordenado, nesse mundo tão cheio de sons, de ruídos, de barulhos, de imagens multiplicadas, que entram pelos nossos olhos, pela sensibilidade dos nossos ouvidos, pelos nossos sentidos e tentam nos sucumbir.
É tempo de deixarmos isto de lado para ouvirmos a voz do nosso Deus, porque Ele quer falar ao nosso coração, colocando em ordem. Porque Deus deu esta capacidade a todos nós seres humanos, como nos diz o Salmo 85, a capacidade de ouvir a voz de Deus. Mas hoje, infelizmente, não temos nem a paciência de ouvir o próximo. Quantas e quantas vezes as pessoas querem falar e nós não queremos ouvir? Quantos filhos querem nesse momento de quarentena ter um tempo para dizer: pai, mãe, eu tenho um problema. Toda a rebeldia, o barulho que eu tenho feito, todos os ruídos da minha vida, todas as notas dissonantes da minha existência, clama, eu preciso de ouvidos que possam me ouvir. Mas infelizmente, ao longo dessas últimas 2 décadas, temos perdido a capacidade de ouvir. Queremos falar, queremos bisbilhotar, queremos ficar de um lado para o outro nas redes sociais, vendo, ouvindo, enchendo a nossa vida de conhecimentos, mas não de sabedoria, e cheios de informações, porém vazios, completamente vazios da palavra do nosso Deus. Segundo os estudiosos em comunicação, existem 4 classificações de ruídos para nós seres humanos. O primeiro deles é aquele que eu tentei produzir nesta bateria. Barulho. São conotações de comunicações física, barulhos, ruídos. O segundo deles são os fisiológicos. Aquelas pessoas que têm a dificuldade em falar, têm dificuldade de se comunicar. Outras que no tempo de hoje nem sequer falam e ouvem. Outras questões que os estudiosos abordam e deixam bem claro são os psicológicos, a falta de atenção, os déficits da vida, a distração mental, etc, etc. São capacidades ou limitações de ouvir. E depois, é claro, existe também as questões semânticas, o uso de termos desconhecidos, em que as pessoas não conseguem absorver aquilo que estamos tentando comunicar. Mas quando eu olho para esse aspecto mais científico da coisa, eu descubro que tudo isso faz parte do mesmo pacote. Ruídos que o mundo está emitindo, que tentam roubar de nós a voz inconfundível do nosso Deus. Porque a voz do nosso Deus precisa ser inconfundível. Não é ruído, é comunicação. É palavra de Deus, inconfundível. E é interessante perceber no tempo de hoje que é muito difícil nós termos a atenção das pessoas. As pessoas estão querendo sempre mais. E o exemplo agora da quarentena, ele é muito curioso. Principalmente para pessoas como eu, que sou pastor e líder de uma igreja. Todo mundo quer fazer lives agora. Todo mundo quer Zoom. Todo mundo quer salas de bate-papo. Cada organização da igreja, cada ministério entende que isso é um meio que nós temos de estarmos enchendo a nossa mente de informações, enchendo de conhecimento para cobrir o distanciamento social, para que a igreja seja igreja. Irmãos, a igreja é igreja e será igreja enquanto ouvirmos a voz de Deus. Sem a voz de Deus nós nos corrompemos. Sem a voz de Deus eu posso ter o Zoom, posso ter o culto online, eu posso ter tudo, mas eu não terei o que de mais precioso uma igreja possui. É o Deus, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, entronizado no meu coração e no seu coração. Estaremos sim, como Marta, atarefados com os Zooms e com as lives da vida,
e nos esquecemos de estar aos pés de Cristo Jesus. É uma crítica também a muitos ruídos que saem dos púlpitos. Quantos pregadores hoje a preocupação única é só essa? Qual é o tema? Eu prego qualquer coisa. E sabe o que eles fazem? Queridos irmãos, é assim. Eles pegam o texto bíblico, eles dão um contexto para o texto bíblico, do texto fica contexto, eles pegam tudo isso e jogam no povo. Eles pegam todos esses conteúdos da Bíblia e jogam no povo. Esse não é o método de Deus. O método de Deus é quando o pregador lê as Escrituras Sagradas, ouve a voz de Deus e essa palavra toca no seu coração, transpassa a sua alma. Ele ouviu a voz de Deus e agora sim, uma vez tocado por esta palavra, ele vai agora comunicar a palavra de Deus como um genuíno profeta do Senhor que diz: assim diz o Senhor. Mas não é isso que acontece. Nós somos mais pessoas que estamos entretendo o povo do que pregando a palavra de Deus. Até mesmo aqueles que hoje se julgam os teólogos, os mais ilustres, a impressão quando eu vejo esses homens falando e como precisamos da boa teologia. Para mim, a maioria desses teólogos atuais são assim. Eles leem uma matéria e eles descobrem que o céu deles foi feito só de teólogos e só eles vão para os céus. E que as pessoas mais simples, com o coração mais simples no mundo, não têm a capacidade de compreender os desígnios de Deus. E como resultado, irmãos, a impressão que eu tenho destas pregações é que simplesmente alguns poucos teólogos é que vão para os céus. Mas não é isso que meu Deus diz. Ele diz que se hoje ouvirmos a sua voz e crermos na sua palavra, seremos salvos, nós e a nossa casa. É o nosso Deus que continua ainda falando. Mas os sons deste mundo e os ruídos deles, tão caóticos como são, estão fazendo com que nós estejamos perdendo o foco daquilo que realmente importa. Amada igreja, queridos irmãos, o que nos importa muito mais é ouvir a voz do nosso Deus. A voz do nosso Deus é inconfundível. E Deus precisa, nesse tempo, ter um lugar proeminente na nossa vida, na nossa igreja, na nossa teologia, na nossa pregação, porque sem ela nós nos corrompemos. Diz o Senhor nosso Deus: eu ouvirei a Deus, o Senhor da minha vida. Ele prometeu paz ao seu povo no meio de todo o caos. Ele busca na terra aqueles que lhe são fiéis. E eles vão realmente nunca mais voltar à insensatez. Por quê? Ouviram de Deus. Porque eles sentiram a paz que vem de Deus. Eles são chamados povo de Deus. Eles são fiéis a Deus. E eles não vão voltar à insensatez dos ruídos caóticos deste mundo. Pelo contrário, eles receberão de Deus a salvação, como nos diz o Salmo, salvação esta que Ele traz a todos que o temem. A voz de Deus vai me trazer temor no meu coração. E sabe o que vai acontecer? Através da minha vida e da sua vida, a glória do Senhor vai permanecer sobre a terra. A glória habitará em nossa terra. É a proeminência da palavra de Deus. Mas hoje, querida igreja, infelizmente, estamos mais preocupados com o que está passando no Netflix do que, na verdade, o que está passando no mundo através da leitura do óculos mais lindo que existe, a palavra santa do nosso Deus. É por isso que o caos está instaurado. E para muitos de nós, agora mesmo aí no seu lar,
Deus te diz: coloque em ordem o teu lar, coloque em ordem a tua vida, coloque em ordem a tua existência, porque o caos está tomando conta do mundo de hoje. Mas existe um povo lúcido, um povo que conhece as Escrituras Sagradas, um povo que sabe discernir entre os ruídos deste mundo, caóticos como são, e a voz inconfundível do nosso Deus. Tanto é que quando olhamos para o Apocalipse na revelação de Deus, querida igreja, é o tempo todo Deus sendo honrado em tudo. E um dos momentos mais fortes do Apocalipse é quando o livro precisa ser aberto e os seus selos precisam ser quebrados e partidos. E houve um silêncio nos céus. Porque não se achou no céu alguém que pudesse abrir o livro. João, o apóstolo amado, escrevendo aquele Apocalipse, diz que ele foi tomado por um pavor humano, até ser acalmado por aquele que diz assim: fique tranquilo, o Cristo, o leão da tribo de Judá, ele pode abrir o livro. Ele tem poder para isto. É para isso que ele existe. E aí o silêncio é substituído pela revelação. Amada igreja, como é difícil quando Deus deixa de se comunicar conosco. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Aquelas páginas doloridas entre o Velho e o Novo Testamento. Aquelas 4 páginas, aqueles 400 anos em que Deus não se revelou. Não houve nenhum profeta que se levantou naquele período de tempo. Até que João Batista começa o seu ministério na terra. E querida igreja, João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como ele dissesse: ouçam Ele, ouçam Ele. Não ouça os sons e os ruídos deste mundo. Ouça o teu Redentor. Porque o teu Redentor, diz João Batista, já está no nosso meio. Eu acho que precisamos sim desta série de mensagens. Precisamos sim, querida igreja, tirar os nossos olhos, os nossos ouvidos dos ruídos desse mundo e voltar a ouvir a voz do nosso Deus. Não teremos dúvidas. Entre Marta e Maria, ficaremos com a parte de Maria. É preferível estar aos pés de Cristo Jesus do que nos ocupar com todas as coisas deste mundo em que vivemos. Por favor, esse será o nosso apelo durante todo este mês, tanto meu quanto dos pastores auxiliares da nossa igreja. No meio do caos, por favor, ouça a voz inconfundível do nosso Deus. E que assim, Deus nos abençoe. Amém.